E se eu não me casar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou a Dani Nuevo, escritora, casada depois dos 40 e vivi a solteirice na maturidade. E eu espero que esses vídeos façam a diferença na sua vida e no seu coração. Bom, todos nós temos que lidar com as nossas próprias dificuldades, né? Na verdade, no fundo, sempre vai sobrar você e o Senhor, ou eu e o Senhor. Embora algumas pessoas se proponham a auxiliar umas às outras, a igreja tem um papel fundamental na vida do homem, né? Porque a gente entende que a igreja é o dedo de Deus na vida do homem, a gente entende a questão do companheirismo da igreja, da edificação mútua, né? Através da igreja. Então, o corpo de Cristo tem papel fundamental na vida de todo cristão. Porém, é muito importante entender a tua individualidade com o Senhor, porque o Senhor, ele não nos olha como uma massa, né? Ele não nos vê como uma multidão, embora exista cristão em toda a face da terra, né? A gente sabe que o número de pessoas que servem a Deus é um número incalculável. São pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Mas ainda assim o Senhor nos vê na nossa individualidade. E eu fiquei muito pensando, né? Se hoje eu não fosse uma mulher casada, como estaria a minha vida? E eu gostaria de propor essa reflexão hoje. E se você não se casar? Você tem um plano B? Você já parou para pensar como vai ser a sua vida, como você vai lidar, de repente, com a desilusão, com a frustração de não ter um esposo, de não formar uma família nesta terra? Pois é, eu já tinha planejado a minha vida sem um esposo antes de conhecer o Vando. E dentre os planejamentos que eu já tinha projetado adotar uma menininha, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe e de ter uma menina. Hoje, casada e tudo mais, se eu tivesse um menino, eu acho que eu me alegraria muito, e eu já mudei de ideia em relação a muitas coisas. Mas na época de solteira, né, eu tenho 2 sobrinhas e eu só tenho irmãs, então eu fui criada no mundo cor-de-rosa, vamos dizer assim. E eu imaginei que eu poderia agregar muito se eu adotasse uma garotinha. E eu já tinha planejado toda a minha vida, se caso eu não me casasse, né, eu ia construir um quartinho na casa dos meus pais, eu ia continuar trabalhando, né, ia fazer publicação dos meus livros normalmente, mas eu ia querer adotar uma menininha. Então, eu já tinha, como eu já comentei aqui, o Senhor já tinha me falado muitas coisas sobre Ele ser suficiente na minha vida. Então, quando eu me casei, eu já tinha, assim, me desprendido de muitas coisas, desconstruído muitas coisas. E eu queria te propor essa ideia. Se caso acontecer de você não ter um esposo, como que vai ficar o teu relacionamento com Deus? Como vai ficar o teu relacionamento com a igreja? Com as pessoas à sua volta? Será que você vai decidir ser uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz, uma pessoa triste, uma pessoa que as pessoas ao redor não vão querer mais a sua companhia? Ou você vai decidir ser uma pessoa plena, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que sabe e
e tem plena certeza que a sua identidade não está firmada numa outra pessoa, mas sua identidade está firmada em Cristo Jesus. Você tem uma identidade independente do seu estado civil. Eu sempre falo isso aqui. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem um relacionamento pleno com o Senhor, e isso, na verdade, é o que basta na nossa vida. O casamento, os filhos, para quem não sabe, geralmente isso é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, mas eu não tenho problema em falar nada sobre a minha vida, porque eu creio que tudo o que acontece é um testemunho para cada um de nós. Então, em janeiro desse ano, eu tive um aborto espontâneo, eu perdi um bebê. E diante dessa perda, a princípio foi algo muito difícil para mim. Nós tínhamos ido ao médico, o médico já tinha avaliado e já tinha dito que a gestação não era uma gestação segura, não só pelo fator idade, né? Mas porque ele não ouviu o batimento cardíaco do bebê e ele também não viu o saco vitelíneo, né? Que é uma bolsinha que fica ali ao lado do feto enquanto a placenta não é desenvolvida, e ele não viu nada disso, e o Vando já saiu de lá desanimado, e eu saí de lá esperançosa. Eu falei, o bebê tá aqui, Deus pode fazer o que ele quiser. E eu tinha a ultrassonografia marcada dali a uma semana, e eu tive um sangramento muito intenso. Eu já estava tendo sangramento, foi por isso que eu procurei o médico e fiz a ultrassonografia, mas esse sangramento foi muito, muito maior na madrugada que eu ia fazer a segunda ultrassonografia, e ali eu já sabia que eu tinha perdido o bebê, e eu falei com ele, amor, eu perdi o bebê, e ele falou, vamos fazer a ultrassonografia para ter certeza. Mas no meu coração eu já sabia que eu tinha perdido, e foi uma dor, né? Eu estava de pouquinhas semanas, eram 8 semanas de gestação, mas eu já estava com aquela alegria e expectativa de uma nova vida chegando, sabendo que dentro do meu ventre eu estava gerando uma pessoinha, e tudo isso me alegrou muito. Algumas pessoas da minha casa, porque como eu descobri em São Paulo, já estavam sabendo, né? Não teve como eu não contar. A Luana, que é uma das minhas irmãs, fez o teste comigo e se alegrou imensamente pela minha gestação, mas foi algo frustrado. Por que eu estou contando isso? Você vai falar, mas o que tem a ver, Dani, o seu aborto espontâneo com o fato de eu não me casar? O que eu quero dizer, querida, é que frustração é sempre uma frustração. E que nós, seres humanos, nós temos a tendência de não nos contentar com aquilo que nós temos. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos felizes plenamente. Primeiro, porque Deus fez o homem pleno, mas o pecado entrou na humanidade. E desde então, toda a perfeição, toda aquela maravilhosa obra-prima foi denegrida, ela foi estragada, né? E segundo, porque nossa plenitude só está no Senhor. Nessa terra aqui não existe nada, absolutamente nada que vá nos preencher. E essa questão da frustração, depois do aborto, eu e o meu esposo conversamos, nós entendemos, né, que é arriscado ter um bebê hoje, né, com a idade que eu tenho e tudo mais. Então nós estamos pensando se realmente vamos ter filhos ou não. E isso foi algo assim muito difícil de eu entender, porque, como eu te disse, eu desde muito jovem sonhava em ser mãe, inclusive pensava em adotar se eu não me casasse. E também a adoção a gente vem conversando, mas não é algo do sonho do coração do Vando, era algo que de repente eu queria, mas o Vando ainda pensa, enfim, a gente ainda está conversando sobre isso. Eu só trouxe essa situação aqui
para que você entenda que nem tudo que nós sonhamos, nós temos. E que muitas vezes você pode olhar para mim e dizer assim, nossa, mas é tão fácil ela fazer esses vídeos, ela é casada. Quando na verdade, todos nós temos sonhos e desejos que nem sempre são atendidos, nem sempre são realizados. Então a minha reflexão para o dia de hoje é, se não acontecer, então eu hoje penso, e se eu não for mãe? Como fica o meu relacionamento com o Senhor? Como fica a minha frustração, a minha percepção sobre a vida, sobre tudo? Então eu queria te levar a pensar a esse respeito. Como vai ser a sua vida, o seu planejamento, os seus sonhos, se caso você não se casar? Eu quero dizer para você que independente de qualquer coisa, o teu tesouro deve ser eterno e deve se firmar na rocha, que é Cristo Jesus. Então reflita e faça um plano B. Imagine-se solteiro e solteira e veja como será a sua... veja por uma outra perspectiva, veja por um outro ângulo, como será a sua vida. Se você não se casar, você vai decidir viver uma vida frustrada, uma vida infeliz, uma vida triste, ou você vai escolher ser uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa das quais vão andar, uma pessoa que vai andar nas ruas e vai transmitir o Evangelho àquelas pessoas que se achegarem até você. Eu queria deixar uma palavra aqui em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 36. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler do 36 em diante. Você poderia ler o capítulo 11 inteiro na sua casa, se você tiver interesse, né? Se você tiver vontade, eu te aconselho a ler o capítulo todo, mas eu vou ler só um trechinho. Diz assim, o versículo 36 até o final do capítulo 11. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esse texto, na verdade, fala sobre fé, mas ele termina dizendo que eles não, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. E eu fiquei pensando, já pensou sermos cerrados, tentados, mortos a fios de espada e não alcançarmos a promessa? Mas a promessa terrena. Porque aqui o próximo versículo diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. E o que é melhor? Tudo que é eterno é melhor. Tudo que não pertence a este lugar, não pertence a essa terra tão estragada já, né? Tão com prazo de validade se expirando. Eu sugiro que você comente sobre esse vídeo, comente aqui embaixo. Se você também quiser me mandar mensagem no direct do Instagram, você pode me enviar mensagens, sugerindo talvez uma parte 2 desse vídeo, né? Ou sugerindo outros temas que você gostaria de ver aqui.
Mas eu quero declarar sobre a sua vida que independente do que te aconteça, independente do que me aconteça, os nossos sonhos, eles não são maiores do que os projetos de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos confiar que os caminhos do Senhor são mais altos e maiores do que os nossos. Eu fico por aqui, que eu acho que eu já falei bastante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguma pessoa que você sabe que vai precisar ouvir dessa palavra. Um grande beijo e até o próximo vídeo.